Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o castigo da disciplina de Deus antes da restauração. Vou tomar uma referência do Antigo Testamento que aconteceu com o povo de Israel para trazer lição para nós que vivemos na época do Novo Testamento. Em Jeremias, no capítulo 30, nós temos o Senhor como que mudando de tom no tratamento com o seu povo. Antes, o livro de Jeremias é todo dedicado a mostrar os castigos, a iminência, a proximidade da vinda do castigo, em que muitos seriam mortos, Jerusalém seria destruída e os que restassem seriam levados para o cativeiro. Mas muitos morreriam de fome, de sede, de praga, de peste, de doença, pela espada, e os que sobrassem seriam levados para o cativeiro. A disciplina de Deus. E o profeta Jeremias foi o profeta tristonho, que nunca se alegrou, nunca foi a um banquete, uma festa, nunca teve qualquer motivo para se alegrar. Desde o início do chamado dele, na adolescência ainda, ele viveu uma vida muito triste e uma vida debaixo das ameaças de Deus, e ele, como um sacerdote que foi chamado para ser profeta, teria que levar essa mensagem para o povo. Dia após dia ele esteve no templo, que era a praça central da cidade, e ele sempre trazendo a mensagem de Deus. Vocês se arrependam, vocês com a vida errada se arrependam, esse país está todo errado, a casa do Senhor está contaminada, e assim por diante. Mas ninguém dava ouvidos, ninguém se voltava para Deus, ninguém queria saber de se arrepender, e Deus falava e falava e falava. Bem, chegou uma determinada fase em que a partir dali Deus disse: agora o castigo é inevitável, não tem volta. Ainda que o povo todo se arrependa, o que não aconteceria, já está determinado. De um jeito ou de outro, Deus vai fazer cumprir a palavra. A partir de agora, não tem mais arrependimento. A palavra não é arrependam-se, porque isto já passou. Agora o mal já está determinado e vai acontecer. Vocês se preparem para o que vai acontecer. Bem, assim foi durante todo o início do livro de Jeremias. Aí chega no capítulo 30, em que o Senhor diz: meu servo, agora escreve num livro, isso já na proximidade da destruição da cidade de Jerusalém. Escreve num livro para ficar registrado isto, todas as palavras que eu disse, porque vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo e os farei voltar para essa terra. Bem, mas eles já estavam na terra, sim, mas a ira de Deus já estava determinada. Eles teriam que ser mortos e o restante sair daquela terra, mas Deus mudaria a sorte do seu povo e futuramente traria esse povo para a sua terra, não por merecimento deles, mas por graça, misericórdia de Deus. Nós vemos hoje, em nossos dias, que essa primeira parte da profecia está se cumprindo. Deus está trazendo o seu povo do cativeiro, da diáspora. Deus está trazendo os judeus para a sua própria terra. Quando eu fui lá, pouco mais de 40 anos atrás, havia 2 milhões de judeus. Hoje a população de judeus se aproxima de 10 milhões de habitantes. E
com cada guerra que acontece, perseguição, atentados, ameaças aos judeus, mais pessoas dessa raça estão migrando para Israel. E a população de Israel continua a crescer. Os árabes não estão crescendo tanto porque eles estão sendo sempre segregados dentro de Israel. Mas a população de judeus está crescendo. O sonho deles é que haja os judeus para ocuparem todos os espaços e não haver mais lugar para os árabes ficarem ali. E eles, então, vão comprando dos árabes as terras e os árabes vão tendo que ser obrigados a sair, a fugir dali. Mas Israel não está se voltando para Deus. Se voltou para a terra deles, prometida por Deus, mas não se voltou para Deus. Hoje o povo de Israel está cada vez mais longe do Senhor. A profecia em Jeremias 30, eu quero ler aqui alguns versículos, é uma profecia de restauração do poder da glória de Israel, que só vai se cumprir no milênio. Antes do milênio, 1000 anos de paz, haverá uma semana de anos, 7 anos de grande tribulação para Israel. Uma grande tribulação virá para Israel e é o Senhor quem vai estar dirigindo isso. A grande tribulação vai fazer os judeus terem saudade do tempo do Hitler. A perseguição do Hitler será coisa pequena em relação ao que o anticristo vai mover contra Israel. E o Senhor diz aqui no capítulo 30, versículo 10, não temas, meu servo Jacó, porque eu vou trazer a tua descendência da terra do exílio, do espalhamento. Eu sou contigo para te salvar. Por isso, eu darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. O Hitler perseguiu os judeus, matou, segundo consta aí, 6 milhões de judeus. Mas ainda havia muito mais de 10 ou 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo. E eles foram estimulados a migrarem para Israel. Quando há 40 e tantos anos atrás, na guerra do Yom Kippur, eu estive lá, eram 2 milhões de judeus os habitantes. O mundo ainda tinha mais de 10 para 15 milhões de judeus. Com o passar do tempo, a população está crescendo, população de judeus em Israel, e estão migrando mais judeus do mundo. E o Senhor diz, a palavra vai se cumprir. Eu castigar-te-ei, povo meu, ó Jacó, em justa medida, e de todo não te inocentarei. O teu mal é incurável, ou seja, não tem cura com atitudes e com emplasto e remédios. É só com a morte, e é assim que Deus vai tratar os judeus. A tua chaga é dolorosa, e não há quem defenda a tua causa, e para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Interessante, a dor maior para os judeus ainda vem. Não foi o Hitler. Na verdade, por causa do Hitler, houve uma Segunda Guerra Mundial e a oportunidade que o mundo deu aos judeus de terem a sua terra própria. De certa forma, o Hitler providenciou esta benesse para os judeus que tivessem a sua terra. Nessa terra eles não estão se voltando para Deus e o Senhor vai mandar uma grande tribulação, uma perseguição feroz, movida pelo anticristo, com a participação de todas as nações para castigar Israel. Esse castigo constará de uma matança generalizada. Primeiro, um engano. O anticristo vai enganar Israel fazendo aliança de paz
e desarmando a Israel e impondo algumas normas, mas vai dar a liberdade de Israel ter o seu templo, o domínio sobre Jerusalém, até que vai romper essa aliança e vai começar uma perseguição terrível. Jesus disse, olha, quando isso acontecer, quem estiver no monte nem queira voltar para casa, daí fuja para procurar abrigo. A pessoa que tiver os documentos em casa ou alguma coisa, nem volte para casa, nem do telhado entre dentro de casa, daí do telhado já fuja para onde quiser, porque a perseguição começou. Quando isso acontecer, vai ser no meio da grande tribulação. A perseguição aos judeus vai ser tão grande que eles vão morrer. A maior parte dos judeus vai morrer. Vão sobrar muito poucos. Aí a Bíblia diz, ainda que os filhos de Israel sejam em número como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Só o que restar no fim que vai se arrepender. E então o Senhor diz, eu vou restaurar a alegria daquele povo que vai se voltar para mim, eu farei uma nova aliança, darei um novo coração, e eles habitarão na terra que eu prometi, eles serão o meu povo, aí sim, e eu serei o Deus deles no milênio. Israel vai dominar o mundo, o Senhor vai congregar os judeus de todos os lugares do mundo e os trará para ali em grande congregação. Isso é o conteúdo do capítulo 30 de Jeremias. Deus castigou, não adiantou. Os judeus não se arrependeram. Deus vai castigar mais ainda. Os judeus ainda não vão se arrepender, até que virá o castigo final. O castigo final será através do anticristo, Satanás liberado para matar judeu à vontade. Os poucos que sobrarem vão se converter, porque vai ser derramado o espírito de graça e súplica sobre eles, vão se arrepender e vão se voltar para o Senhor. O Senhor fará então uma nova aliança. A restauração de Israel será a nova aliança que Deus vai fazer com eles para o milênio. E nós tiramos lições para nós. Tem havido avivamentos na humanidade. Antes do avivamento, uma dor muito grande, desgraças e destruições, para fazer com que o povo de Deus se volte para ele. E isso está acontecendo em nossos dias em muitos países e virá sobre o Brasil. Grande dor para despertar o povo dele. O que Deus está querendo fazer agora é despertar o povo cristão, aqueles dos gentios que pertencem a ele, de todas as nações, para que se arrependam. Mas como os cristãos se acomodam também, exatamente como os judeus, vai ser necessária a dor, e essa dor está vindo. E é dolorosa em muitos países, que está acontecendo na Coreia do Norte, em Mianmar, na China, na própria Rússia, na maior parte dos países muçulmanos. A perseguição aos cristãos é feroz na Síria, no Afeganistão, na Ucrânia, e vai acontecer mais. E vem para os países ocidentais também grande perseguição aos cristãos para filtrá-los, despertá-los para se voltarem para Deus, para que então Deus o restaure no arrebatamento da igreja. O que aconteceu com Israel vai acontecer com a igreja. Grande sofrimento para que Israel se volte para o Senhor. Na igreja, nós vivemos a época do fim em que Deus está permitindo Satanás usar a espada no mundo inteiro para perseguir os cristãos com grande dor e flagelo, para que os cristãos se voltem para o Senhor e se preparem para o arrebatamento. Você entende? Dias difíceis vêm sobre nós, mas é preparação de Deus para que os aprovados se manifestem. O problema é que uma multidão de cristãos vai perecer. Eles vão morrer, vão se afastar de Deus, vão se esfriar na fé, infelizmente.